E durante a greve dos caminhoneiros, a Secretaria de Segurança Pública auxiliou a escolta de cargas e, na madrugada de ontem, integrou a operação para liberar as rodovias. E é sobre essas ações aqui em Mato Grosso que a gente conversa agora com o secretário estadual de Segurança, Gustavo Garcia. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Tudo bem, telespectadores? Uma honra estar aqui presente, passando algumas informações sobre o nosso trabalho nesse período. Secretário, a polícia aqui em Mato Grosso, né, as forças de segurança do Estado, contribuíram e ajudaram nesse desbloqueio das rodovias. Os caminhoneiros fizeram as reivindicações, o governo federal atendeu e o desbloqueio demorou muito. Tinha muita infiltração no movimento, pelo que a polícia pôde averiguar? Na verdade, nosso trabalho consistiu em duas frentes. A primeira é manter a segurança pública de todo o Estado. Nós precisávamos conter a criminalidade. Para isso, nós nos planejamos. E fato é que houve, inclusive, redução e nenhum fato extraordinário envolvendo a segurança pública especificamente. Em relação ao movimento, nós auxiliamos a agência que serviu justamente para identificar as características dessas reivindicações, as características do movimento especificamente em cada município e bem como também organizar em apoio à Polícia Rodoviária Federal e ao Exército Brasileiro as escoltas de produtos imprescindíveis da sociedade. Mas foi possível também identificar elementos estranhos à reivindicação aí da greve dos caminhoneiros? E sim, a atividade de inteligência que atuou juntamente nesse processo operacional, ela identificou que em alguns momentos nós tínhamos pessoas que não eram caminhoneiros, mas estavam inflamando o movimento de forma a impedir aquelas pessoas que não queriam participar mais de qualquer manifestação. Até porque, a partir de um dado momento, onde parte das reivindicações foram cumpridas, né, pelo governo federal, perdeu um pouco o sentido. E aí eles queriam realmente retomar os seus trabalhos, suas atividades rotineiras. E aí foram impedidos por grupos políticos, algumas pessoas também ligadas a parte da agricultura e algumas regiões também que impediram, de alguma forma, a retomada das atividades. A ideia era prolongar um pouco mais o movimento dos caminhoneiros. Sim, existia um pequeno grupo que queria que esse evento se prolongasse, mas a grande maioria, a população em geral, a gente conseguiu perceber isso pela atividade de inteligência, pelas manifestações também na imprensa, que as pessoas estavam cansadas e houve um desgaste muito grande, né? Começou a ter uma carência de insumos importantes para a atividade rotineira de cada cidadão. Então a própria população já queria que se esgotasse aquelas reivindicações. Secretário, o senhor falou também aí que nesse período aí do protesto, da manifestação, houve inclusive uma redução nos índices de criminalidade. Isso por quê? É um conjunto de ações, né? Logicamente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, ela esteve presente em razão de toda a circunstância desse fato, dessa crise. Mas também, logicamente, pessoas se restringiram o seu direito de ir e vir, né? Muitos ficaram em casa, então houve uma circulação menor de pessoas, menos pessoas também estavam em situação de vulnerabilidade, porque muitos bares também não abriram. Então teve uma restrição e, logicamente, diminui a riqueza nas ruas, diminui o fluxo de veículos, diminui também o crime. Mas, para garantir isso tudo, para não ter nenhum evento extraordinário, a segurança pública esteve presente o tempo todo. Embora o fato fosse grave, né? A crise, inclusive, ela também foi direcionada para a segurança pública. Se a gente não fizesse um planejamento para racionar os nossos combustíveis, talvez nós tivéssemos condições de manter também as escoltas e a segurança da sociedade. Secretário, o efeito imediato que houve na greve dos caminhoneiros foi a falta de combustível. Sim. Mas antes mesmo dessa greve, essa questão de falta de combustível também chegou a atrapalhar o trabalho da Secretaria de Segurança aqui em Mato Grosso. A falta de combustível para os veículos. Isso foi resolvido já?
Então, nós tivemos um evento específico, né, meses atrás, que vem sendo solucionado. Todos nós sabemos dos impactos econômicos de uma grande crise nacional, que o governo sempre priorizou a segurança pública. E ele prioriza os pagamentos de fornecedores a segurança pública. Então, nós estamos fazendo uma série de planejamentos com os fornecedores de forma a quitar os nossos débitos, né? E essas questões estão sendo bem solucionadas. Conto muito com a participação do secretário de Fazenda, ele sempre se mostra muito solícito às demandas da segurança pública. Secretário, o que é que pode explicar, nos últimos tempos aí, um aumento que não está dentro da faixa de normalidade, um aumento dos índices de criminalidade em regiões como Nova Mutum, Primavera do Leste, Lucas do Rio Verde, agora mais recentemente aqui no município de Poconé? Como se explica isso? Na verdade, alguns índices reduziram, né? Por exemplo, crimes patrimoniais, todos com redução. Crimes, em Mutum, por exemplo, nós estamos conseguindo reduzir os índices de homicídios também esse ano. Então, não é bem assim. Se você analisar no contexto geral, nos dados do Estado, nós estamos com uma redução de quase 10% dos índices de homicídios no Estado do Mato Grosso. Nós temos reduções em praticamente todas as regionais e todos os municípios também em crimes relacionados ao patrimônio, como roubo e furto. Eu citei esses municípios porque de uns tempos para cá vem surgindo, né, muitos casos de violência que não existiam antes, né, em volume. Na verdade é sazonal, né? Alguns crimes, dependendo da migração da criminalidade, ele pode incidir em determinado período, em determinado município, atuando sobre um determinado tipo de crime, mas pode ser que outros crimes também estejam com redução. É o caso, por exemplo, de Poconé, o senhor citou, e Primavera. Primavera teve um aumento de homicídios, e não um aumento substancial, pequeno aumento, mas houve uma redução muito grande em relação a roubos. Então, assim, isso tudo vem sendo controlado. O importante é que quando nós notamos e nós avaliamos os índices criminais dia a dia, quando nós percebemos que há um aumento da criminalidade, o Estado intervém, porque nós trabalhamos com análise criminal. Análise criminal significa você verificar as causas da criminalidade em determinado município e dar a resposta para aquele problema. E é assim que nós fazemos. Quando tem um aumento do índice, nós ingressamos com operações Bairro Seguro, operações da Polícia Militar, da Polícia Civil. A Secretaria de Segurança Pública, através dos seus órgãos, ela tem se mostrado muito presente e tem dialogado muito com a população de modo a inclusive, dar a resposta que ela merece. Secretário, e o monitoramento aí em relação às facções criminosas? Ele tem sido mais frequente, especialmente em relação ao Comando Vermelho. O que é que a polícia tem apurado nessas investigações? Nós praticamente resolvemos todas as demandas. Todos os casos de repercussão que envolviam faccionado, nós demos a resposta, porque é uma prioridade do governo investir na segurança pública, investir nesse enfrentamento rígido, forte, para que nenhuma facção tenha uma vida tranquila aqui, né? Ela não pode ficar numa zona de conforto. Então, nós nos mobilizamos, uma força integrada, composta entre a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Federal também vem trabalhando junto com a gente, para aquele que comete crime contra o Estado, contra o particular, ele tem a sua resposta dada de forma plena, eficaz. Nós prendemos aqueles que burlam a lei, que enfrentam a lei. A droga ela é responsável aí por grande parte da criminalidade. Esse combate aí, por exemplo, às bocas de fumo, ele pode ser mais frequente do que é atualmente? Nós temos também um enfrentamento diário com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, em relação aos pontos de venda de drogas aqui na região metropolitana e em todo o Estado. Temos operações grandes sendo realizadas, como a Operação Bairro Seguro, onde todos os municípios enfrentam durante semanas e semanas o tráfico de drogas. Só que o tráfico ele é dinâmico. Então, às vezes, um ponto de venda de drogas está em determinado local, a polícia investe e ele migra para outro. Então, a segurança pública
prioriza realmente esse enfrentamento, tendo em vista que muitos crimes, principalmente os patrimoniais, estão relacionados às facções, ao tráfico de drogas. Então é verdade que o enfrentamento em relação às facções criminosas, ao tráfico de drogas, tem surtido efeito, inclusive na redução dos índices de criminalidade. Tudo isso está dentro do nosso planejamento. Secretário, só para a gente encerrar, o senhor citou aí por pelo menos 2 vezes essa operação Bairro Seguro. Certo. Agora, por que avisar antes que vai ter a operação? Essa estratégia é correta? O bandido ele não vai se precaver em relação a isso? Não, mas a Operação Bairro Seguro nós não divulgamos. Ou então foi uma outra operação recentemente? Não, essa é a Operação Águeda, que tem uma operação que ocorre na fronteira, que envolve uma série de agências, né, que é divulgada anteriormente. Mas ela tem um efeito também preventivo. Esse tipo de operação é divulgado com a população porque ele tem um sentido de prevenir a prática de crime. No caso, o Bairro Seguro e outras operações realizadas pela Polícia Militar, e pela Polícia Civil, ele tem um cunho repressivo. Aí o fator surpresa é fundamental. Nós temos uma operação que aí sim é divulgada, que é a Operação Ordem Pública. Como o próprio nome já diz, é para garantir a ordem pública, a prevenção. É uma prevenção que é realizada pela Polícia Militar em relação a alguns bairros que estavam com pichações relacionadas a facções. Nós trabalhamos em conjunto com a CEMOB e com as prefeituras para fazer aquela limpeza visual, de modo a demonstrar que determinado bairro está sob o comando realmente das forças de segurança, como aqui de fato é. Quem manda no nosso estado são as forças de segurança. Eles são fortes, são firmes e estão motivados a enfrentar qualquer ofensa à nossa legislação. Então, por isso essa operação ela é previamente divulgada. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês.